ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिरो सनातनबात रघुनाथ श्रीजीव गोपालबात दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 16 a 19. Não é o 15, Prabhu? Não. É o 15? É o 15, Prabhu. Verso 15, né? Jnana Yajnana Chapyanye Jajanto Mam Upasate Ekatena Pritaktena Bahudhavissato Mukham. Outros executam sacrifícios através do cultivo de conhecimento. Outros executam sacrifícios através do cultivo de conhecimento. Alguns me adoram com a concepção monista, alguns com a concepção de dualidade, e alguns através das formas dos vários semideuses, enquanto outros me adoram com uma forma universal. Pavanuvada. Neste capítulo e nos anteriores, apenas os devotos exclusivos que praticam a devoção sem nenhum traço de karma, jnana, yoga, desejos mundanos e etc., foram descritos como sendo Mahatma. Foi mostrado que tais devotos são superiores a todos os outros tipos de devotos, tais quais aqueles que anseiam se livrarem do sofrimento. Agora, Shri Bhagavan está falando sobre outros 3 tipos de devotos que caem em diferentes categorias. Eles se identificam com seus objetos de adoração. Alguns adoram semideuses, pensando que eles são o supremo, enquanto que, na realidade, estes semideuses são simplesmente potência do Senhor. Outros adoram a forma universal ou cósmica do Senhor. Nenhum destes são Mahatma, pois são incapazes de praticar o sadhana descrito anteriormente. Gita 9.14. Os 3 significados de Jnana e Yajna são descritos nos Smritis.
Ó Deva Purusha, mestre de todas as opulências. O que você é, eu sou isso. Porque quer que eu seja, você também é isso. Isso se chama Aham Graha Upasana. Alguns gyanis adoram Parameshwar através disso. Aqui, a palavra cha foi usada para indicar Evan também. E api foi usada no sentido de abandonar todos os outros processos. A palavra ektavena, monismo, significa pensar que o adorador é uno com o adorado. No Tantra, é dito: alguém que não é um semideus não pode adorar um semideus. Ahangara Upashana significa adorar Gopala com sentimentos de eu sou Gopala. 2. Inferior a esse tipo de adoração é adoração em dualidade. Pritakshanban, onde os adoradores executam sacrifícios na forma de pratika upasana. Upasana. Os Slutis declaram: o sol é Brahma. Apenas é a instrução. Esta é a explicação de Shripada Madhusudana Sarasvati. Alguns adoradores pensam que Vishnu, o Senhor Supremo, é o Sol, e que não há outro Sol além dele, e que ele próprio é Indra, e que não existe outro Indra, e que ele é Soma, e que não há outro Soma. Esse tipo de adoração, na qual tributos, opulências, são vistas como sendo Bhagavan em diferentes formas, é chamada de Pratika Upasana. Upasana. Adorar todas as tributos com o conhecimento de Vishnu. Esse é o 3. Adorar todas as tributos com o conhecimento que Vishnu é tudo é chamado de Svarupa Upasana. Upasana. Aqueles que são menos inteligentes adoram a minha forma universal de várias maneiras, me considerando como sendo a alma de tudo. Dessa maneira, os Gyanis Jagya possuem 3 divisões. Às vezes, o Jnana Yagya. Dessa maneira, um Jnana Yagya possui 3 divisões. O Jnana Yagya. O Jnana Yagya possui 3 divisões. Às vezes, a singularidade do adorador com o objeto de adoração. E a adoração das opulências de Shri Bhagavan, como sendo diferentes de Bhagavan. Todos são postos na mesma categoria, porque são quase o mesmo. Por exemplo, na Ahangara Upasana, existe a mentalidade de que eu sou Gopala e também eu sou um servente de Gopala. Estes 2 tipos de sentimentos são comparados a um rio que se aproxima do oceano. O rio é diferente do oceano. Ainda assim, eles são não diferentes. Portanto, Jnana Yagya é de dois tipos quando são caracterizados dessa maneira. Prakrashika Viti. A superior posição dos devotos exclusivos é evidente quando eles são comparados a certos devotos, tais quais aqueles que se aproximam do Senhor devido ao sofrimento. Um devoto exclusivo pode ser chamado de Mahatma, uma alma exaltada. Após declarar isso, Shri Bhagavan explica sobre os outros 3 tipos de adoradores que são inferiores a ele. Esses 3 tipos de adoradores são incapazes de praticar o sadhana do devoto exclusivo. Por isso, eles adoram Shri Bhagavan através do sacrifício do conhecimento imbuído de Bhakti, o qual é predominado por karma e etc. Enquanto deliberam sobre a realidade monista, sobre a dualidade e sobre a forma universal. Shri Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: ó Arjuna, os devotos exclusivos ou unidirecionados, conhecidos também como Mahatma,
são mais elevados do que os devotos que se aproximam de mim devido ao sofrimento. Eu descrevi os devotos que se aproximam de mim de várias maneiras devido ao sofrimento. Agora te explicarei sobre os outros 3 tipos de devotos que são inferiores a eles e também aqueles que ainda não mencionei. Os eruditos chamam estes 3 tipos de adoradores de Ahangara, Ahangraha Upasaka. Pratica Upasaka e Vishvarupa Upasaka. Os Ahangraha Upasakas são superiores aos outros 2. Eles chamam a si mesmos de Bhagavan, e com esse ego eles fazem suas adorações. Essa mentalidade, o egoísmo, é um tipo de Jagya, para adorar Parameshwara. Os Ahangara adoram Brahma. Ahangraha Ahangraha Upasaka adoram Brahma, o aspecto impessoal do absoluto, e fazem esse Jagya com a concepção de unidade com Brahma. Os Pratika Upashika são inferiores a eles. Eles pensam que são separados de Bhagavan e que o Sol é Indra, Não. Sem o entendimento de que o Sol e Indra. mas sem o entendimento de que o Sol e Indra são apenas opulências de Bhagavan, aqueles Não. que são ainda... Tem um ponto aí. Mas Eles sem o... pensam que são separados, esses praticam Upaskas, são inferiores, pensam que são separados de Bhagavan e adoram o Sol, Indra, etc., mas sem o entendimento de que o Sol e Indra são apenas opulências de Bhagavan. Esse é o Aqueles que seguinte. são ainda menos inteligentes adoram Shri Bhagavan na forma de Visvarupa, a forma universal. Assim, os Gyanas de Jagya e de 3 tipos. Então, esses são os outros 3 tipos inferiores àquele devoto Mahatma, que é devoto exclusivo, superior àquele que adora Deus devido ao sofrimento. E também tem esses outros 3 que adoram, que onde karma ou jnana cobre, bhakti, é o que falou aqui. Um através de cultivo de conhecimento, concepção monista, outros com dualidade, monista, ele pensa que ele também é Bhagavan. Concepção de dualidade, pensa que ele é separado de Bhagavan, mas os semideuses fazem parte não tão separados. Mas sem entendimento que o Sol e Indra são apenas opulentes de Bhagavan, ou seja, pode pensar que eles também são Bhagavan. E outros que adoram Deus como sendo a forma universal, ou seja, o cosmos. Vishvarupa. Então, esses são os outros 3 tipos. Perguntar aí? Prabhu, eu não entendi muito bem o Visharupa, essa forma universal que ele cita aqui. Você falou que é adorar o cosmos. Eles adoram Deus na forma do universo material. Entendeu? Ah, tá, que ele se materializa na forma do universo, né? Como se o universo inteiro fosse uma forma real de Vishnu. Descrito Tem. como forma universal. Mas ela não é real, na verdade. Porque Vishnu não é material. Mas, ao mesmo tempo, o universo não é separado. Igual falou, ele é
criação da potência ilusória externa de Krishna. Então ele está conectado com Krishna, mas não diretamente, ele é criação de Maya, energia ilusória. Então não é uma forma real de Vishnu. Mas aqueles que são materialistas não conseguem conceber nada transcendental, então adoram Deus através do cosmos. Como se Deus fosse o universo, a forma do universo. É uma adoração indireta, né? Da energia de Maia, né? Dessa manifestação, né? Tipo, eles pensam, eles veem aquilo como sendo a forma de Vishnu. Então é Uhum, melhor do que adorar Maya. uhum. Igual Arjuna viu a forma de universal de Krishna. Ele viu que tudo no universo, Krishna estava dentro e Krishna se expandia como todos os semideus, tudo que existe no universo material. Ou seja, nada está separado de Krishna. É melhor assim do que adorar semideus, por exemplo. Na verdade, isso é pior ainda. Ó. Depende se a pessoa adorar os semideus pensando sem o entendimento de que eles são opulentes de Bhagavan, esse tipo de adoração ao cosmos ainda é pior do que adorar os semideus. É uma visão bem materialista da coisa. Você vê muitos cientistas, aqueles que não são ateístas, acabam entrando nesse aqui. Tem alguma fé em Deus, mas não consegue conceber Deus fora do universo material. Aí acaba adorando forma universal, mas eles são menos inteligentes. Isso é para pessoas bem materialistas, não é para Vaishnava fazer isso. Igual falou, no Vaishnavismo a gente pelo menos tenta ser devoto exclusivo. Significa a gente estar perfeito? Não, mas a prática vai ter que ser exclusiva. Aí pelo menos a gente está praticando para chegar lá. Então é rejeitado todos esses outros três tipos. Ó. Pensar que a gente é Deus, adorar o semideus e adorar a forma universal. Esses três tipos é rejeitado pelos aspirantes à prática de Bhakti Yoga. Aí isso não é Vaishnavismo. Aí entra Mayavadismo, materialismo, adoração, Panchapasana, adoração, assim, é outra coisa. Isso é para pessoas bem menos inteligentes. Não é aqui está explicando, está comparando para ver a glória dos devotos só. Não está falando que deve-se fazer isso. Né? Você vê, desses três, o Gyani é o melhor. O Gyani, pelo menos, ele sabe que não é o corpo, que ele é a alma espiritual. Então ele tem alguma concepção realmente espiritual, mas ele para na luz impessoal, que é a última barreira antes de ser Bhakta. Ele para ali. Então também não é aconselhável também. É bem perigoso também. Porque se alguém entra nisso, pode ser que ele perde a chance de jamais associar com Deus em pessoa e ficar ali para sempre nessa luz impessoal. E igual falou na introdução, essas comparações
são mostrados aqui para mostrar a glória do Bhakta. É igual, se alguém quer comparar uma coisa com a outra e mostrar a glória do melhor, ele vai comparar aquele melhor com algo inferior. Aí uma pessoa de fora pode ver a glória daquele superior. Por isso que Krishna aqui compara, ele chama o primeiro lá de Mahatma, depois ele vai falando dos menos inteligentes e inferiores, a mostrar a glória do devoto, do Bhakta, exclusivo, que pratica Bhakti sem mistura. E com a concepção de quê? Que é servente de Deus, um simples servente de Deus, só. Dúvida aí? (16 a 19). Aham kraturaham yagya swadhaham aham ausadham mantroham aham evajam aham agniraham hutam pitaham asya jagato mata datta pitamaha Vejam pavitram onkararik samajadhu evacha Gatir bharta prabhu shakhi nivasa saranam suhuti Prabhava pralaya sthanam nidhanam bijam avyayam Tapamyaham aham bhasham nigrihnami utsrijamicha Amritam chaiva mrityuscha sadasyachaham Arjuna. Ó Arjuna, eu sou os rituais védicos, tais quais o Agni Stoma, os Smarta Yagnas, como o Vaishwadeva, e sou também a oblação de grãos feitas para os antepassados. Sou a potência das ervas medicinais, o mantra, a manteiga clarificada, ghee, o fogo e o sacrifício. Sou a mãe, o pai, o mantenedor e o avô do universo. Sou o objeto do conhecimento e o purificador. Sou a sílaba Om e também sou o Rig, Yajur e o Samavedas. Sou o destino na forma dos frutos do karma, o sustentador, o Senhor, amo, morada, testemunho, refúgio e o mais querido e bem coerente amigo. Sou também a criação, a dissolução, a base, o lugar de repouso e a semente eterna. Sou o controlador do calor e da chuva, sou a imortalidade e a morte personificada, sou a causa e também o efeito de tudo, e sou também ambos, espírito e matéria. Avanuvada, por que as pessoas te adoram de diversas maneiras? Prevendo essa pergunta, Bhagavan dá uma explicação detalhada sobre sua natureza neste e nos próximos 3 versos. Ele descreve sua forma cósmica ou universal. A palavra Kratu, significa sacrifícios como Agnistom, que são prescritos nos Vedas, assim como Vaishvadeva, Vaishadeva descrito nos. Smritis dos Smartas. A palavra Aushadam, significa aquilo que é produzido das Aushadis. ervas medicinais. A palavra Pitá significa que, sendo ele a causa material eficiente do universo, seja individual ou coletivamente, ele é, portanto, Pai. A palavra Matá significa que, porque ele mantém o universo em seu ventre, ele é mãe. Ele mantém e alimenta todo o universo e, portanto, é Datá.
o sustentador, já que ele é o pai de Brahma, o criador do universo, ele também é avô. Vedyan significa objeto de conhecimento e Pavitran, aquilo que purifica. A palavra Gati significa fruto no sentido de resultado ou destino. Bharta, Significa esposo ou protetor. Prabhu significa controlador. Shakshi, Significa o testemunho de atividades auspiciosas e inauspiciosas. Nivashaha, Significa morada. Sharanam, Significa aquele que libera todos de calamidade. e Suriti, Significa aquele que realiza trabalhos sociais desinteressadamente. Prabhavana significa eu, eu realizo os atos como a não, criação. não, só eu, só Só eu, eu, só eu realizo os atos como a criação, manutenção e destruição. Nidhanam, Significa eu significa sou o tesouro, visto que em minhas mãos carrego o lótus, a concha, a maçã e o não, disco. massa, A massa, massa, massa massa é, é um instrumento de luta. Tipo, o disco ele corta, a massa ele de tipo braçal, tipo é de luta também. é. Massa e o disco. A palavra Vídeo, significa causa ou semente. avyayam, Aviavan avyayam, significa, portanto, eu não não, sou perecível. significa, portanto, Tanto eu não sou perecível como as sementes de arroz. Sou imperecível, eterno e imutável. Na forma do sol, dou o calor no verão e outorgo as chuvas na estação chuvosa. Eu sou amrita, liberação, mrityu, o ciclo de nascimentos e mortes, e sati a substância sutil ou espírito, e a sati a matéria grosseira. Me conhecendo desta maneira, eles me adoram em minha forma universal. É assim que esse verso está relacionado com o anterior. dessa maneira que eles adoram a forma universal, ó, está relacionado com isso. E Krishna fala, eu sou tudo isso. Então eles adoram Vishnu através disso. Eles são menos inteligentes, mas alguma coisa, quem não tem, quem está sem nenhum real, se ele ganha um centavo, já é alguma coisa. Significa que ele está com muito, né? Mas ele está com mais que o que está com nada. Então é tipo isso. Ele adora dessa forma, de acordo com a concepção material que ele pode conceber ali. E ver, muita gente não consegue conceber quando fala que Deus tem forma transcendental, não consegue conceber. A gente vê de outras religiões, para falar sobre Cristo, por exemplo, não consegue conceber que Deus pode ter uma forma transcendental, porque é a concepção materialista. Então, para alguns é muito difícil conceber que Deus tem uma forma transcendental. Se falar forma, eles vão pensar igual a dele, material. Então, por isso que às vezes fala que Deus não tem forma. Para essas pessoas saberem que Deus não é material. E se falar que tem uma forma, eles vão pensar que é material. Mesmo se explicar que é transcendental. Não consegue conceber. Então, por isso que Cristo está falando aqui, falou comentário aqui, ó. Foi Gurudev, foi Vishwanath Chakravarti Thakur, falou isso.
Isso está conectado com aqueles que adoram, igual falou no verso anterior, com a forma universal. Ah, pergunta aí nisso. Na verdade, hoje em dia, a situação, cada vez mais Kali Yuga vai progredindo. Muitas vezes nem esse tem. Ainda mais hoje em dia, o ateísmo está crescendo. Nem esse, bem, e muita gente vai pelo campo da ciência, nem esse aqui vem. Ele pensa, não é Deus que manifestou o mundo, muito menos está nele. Ou seja, não é nem esse. Não é nem 1 centavo, é zero. Zero, 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 nada. Essa é a situação de Kali Yuga, né? Verso 20. Traividya manso mapaputa papa jagya istatsvargatim prartayante te punyam asadya surendra lokam asnanti divyam divideva bhogam. Aqueles que se dedicam às atividades fruitivas descritas nos 3 Vedas me adoram como Indra e outros semideuses através de sacrifício. Yagya. Uma vez livres dos pecados por terem tomado o suco de Soma, o remanente do Yagya, eles oram para entrar nos planetas celestiais. Quando, em virtude das suas atividades piedosas, alcançam o planeta de Indra, eles desfrutam dos prazeres celestiais dos semideuses. Bhavanuvada. Desta maneira, estes 3 tipos de devotos que fazem adoração alcançam a liberação, sabendo que apenas eu sou Parameshvara, mas os trabalhadores fruitivos, karmis, não alcançam a liberação. Para explicar isso, Bhagavan fala 2 consecutivos versos, começando com Traividya. Aqueles que conhecem a ciência dos 3 Vedas, Rig, Yajur e Sama, e que são devotados às ações prescritas neles, me adoram indiretamente através da execução de sacrifícios. Apesar deles não saberem que os semideuses, tais qual Indra, são minha forma, eles me adoram na forma de Indra e outros semideuses e tomam o suco Soma, o remanente do sacrifício. Aqueles que tomam este suco Soma obtêm piedade e desfrutam dos prazeres celestiais. Prakashika Vritti. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna. Apenas quando há alguma fração de Bhakti nestes 3 tipos de adoração, é que a entidade viva começa a me adorar na forma de Parameshvara. Ele irá abandonar gradualmente as impurezas da adoração misturada e então obterá a liberação na forma da devoção pura. Shuddha Bhakti, a mim. Se o adorador abandona o conceito equivocado de se considerar Bhagavan, ele pode então gradualmente alcançar Shuddha Bhakti ao deliberar suficiente e apropriadamente acerca de Bhakti. Alguém poderia falar aqui, pensar, né? Se o adorador que tem aquela concepção impersonalista de se considerar Deus pode chegar em Shuddha Bhakti, então qual que é o problema, então?
daquela adoração. Pode surgir essa dúvida. Então eu vou naquele caminho, depois eu vou, depois eu penso em Bhakti, que agora eu não estou qualificado, então eu vou por aquele, depois automaticamente eu vou para Bhakti. Essa ideia é boa ou não? Sim ou não? Não, Prabhu, não é boa essa ideia, não, porque ele poderá, tem uma pequenininha chance, mas a chance dele não encontrar Bhagavan é muito grande. Isso, Ele falou aqui, ó, ele pode, não significa ele vai. É uma palavra aqui, ó. O Giovanni viu aí, ó. Ele pode, mas não significa ele vai. Pode, dependendo da mentalidade que ele vai aproximar da coisa. Então não é certo. Depende da mentalidade. Se ele aproximar com o desejo da alma mais sutil dele, querer entrar na luz impessoal, então aí tem o grande perigo, o suicídio da alma. Então por isso que não é aconselhável. E não é garantido. Então, por isso que nenhum devoto, até mesmo em outras religiões, pode perguntar para qualquer cristão, muçulmano, pergunta para eles: você quer se tornar uno com Deus, se tornar Deus? Nenhum vai falar, não, isso é impossível. Ninguém vai falar isso que vai querer. Então, isso é o que a gente deve fazer, não desejar isso, porque corre o risco da pessoa entrar ali e jamais sair. Esse é o problema. Então, e nesse caminho, talvez, dependendo se a pessoa tiver Bhakti, a quantidade de Bhakti ela tiver, aí pode ser, se ela conseguir misericórdia, um dia associar com Vaishnavas em alguma vida, e aí sair daquela concepção personal e entrar em Shuddha Bhakti. Vamos lá. A ideia de que os semideuses são iguais a Bhagavan também pode culminar gradualmente na compreensão da minha Swarupa, composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, ao deliberar sobre as verdades teológicas na associação de pessoas santas. O inconstante conhecimento do Paramatma no processo da adoração à forma universal também pode ser removido ao experienciar a minha Swarupa de forma gradual. O adorador pode então concentrar-se na minha forma Satchit Ananda, de aspecto humano. Você vê, por isso é que os Vedas, nas escrituras Puranas, para Sataguna, Tamaguna, principalmente Rajaguna e Tamaguna, e algumas escrituras inferiores falam sobre a adoração ao semideus. Por quê? Aqueles que não têm fé em Deus podem adorar semideus e talvez isso pode culminar na adoração a Deus se tiver boa associação. Por esse motivo aqui. Os Vedas oferecem caminho para todo tipo de pessoa. Por esse motivo, alguma parte dos Vedas fala em adoração a semideus, sacrifício de animais, várias coisas, para pessoas inferiores gradualmente poderem chegar. Senão, não ia ter nem possibilidade de chegar. Por esse motivo, mas não significa que aquilo é real ou que é o objetivo último, não. Mas dá oportunidade para todo tipo de gente um dia poder chegar, através de boa associação e bom entendimento, a adorar a Deus em pessoa. Mas,
Se uma pessoa que pratica algum dos 3 tipos de adoração citados persiste na sua atração por karma e jnana, os quais são sintomas da aversão a mim, ela não poderá obter a toda auspiciosa devoção. Devido a essa aversão a mim, aqueles que se identificam com seus objetos de adoração caem gradualmente na rede ilusória, Mayavada. Aí, ó, tá vendo? Dependendo da mentalidade, ó, se a atração for mais por karma e jnana, ó, e aversão a Krishna, não poderá obter a auspiciosidade da devoção. Se identifica com seus objetos de adoração, caem gradualmente na rede ilusória, ou seja, Mayavada, concepção ilusória das coisas. Ó, Os adoradores dos semideuses ficam atados pela lei do karma. Depois de estudar estes 3 tipos de conhecimento védico sobre o karma, eles liberam-se do pecado ao tomar soma, o néctar celestial. Eles me adoram através do sacrifício e suplicam ser promovidos aos planetas dos semideuses como prêmio para suas ações piedosas. Desse modo, eles desfrutam dos divinos prazeres dos semideuses. então esse é o caminho desses, vão pelo caminho do karma. Eles desfrutam dos prazeres celestiais e no auge do desfrute cai de novo no mundo material, ou seja, samsara, para continuar rodando. Prabhu, então assim, esses 3 tipos de adoração, eles não estão errados. Ele depende, por exemplo, como tu falou, ele depende Não, da tá maturidade da errado. alma. Para o Vaishnava está errado. O Vaishnava jamais vai praticar isso. Sim, Entendeu? No Gita, nenhum Bhakta vai aconselhar isso. Isso é para as pessoas menos inteligentes. Aí, se alguém quiser isso, tem que ir para a linha de que adora, se chama Panchopasanas, yogis. Não é Vaishnava, não é Vaishnavismo nem Bhakti Yoga, entendeu? tá bom, não entendi. É certo para eles, o nível deles, para a gente não. Entendeu? Não entendi. Perfeito. É igual alguém não consegue deixar de comer carne. Então ele pode comer carne através de sacrifício. É certo? A gente não faz isso. Mas para eles, pode ser. Ele não está qualificado ainda para deixar isso. Então, para eles, está certo de acordo com o nível deles, mas a gente não faz isso. Na hora da iniciação, é prometido jamais comer carne, por exemplo, ou matar animal. Mas em outras linhas, aí eles são permitidos. Mas não é a nossa linha. Se alguém quiser isso, eu quero praticar, mas eu quero, então ele vai ter que ir para outra linha. Não é a nossa linha. Ele vai ter que ser iniciado em linha de Karma Kanda, Smarta Brahma, outras coisas. E é o caminho bem mais árduo, igual falou aqui. É bem mais árduo, muito mais sofrimento, mais difícil de praticar. Não sai da roda, nascer e morrer. Então não é aconselhável para ninguém, principalmente nessa era agora. Não é que é certo nem errado, é diferentes níveis, né? Por isso que a gente não deve criticar quem está em outro nível. Mas não significa também que vai falar que o Vaishnava vai fazer isso, ou a gente mesmo vai fazer, não. Mas deixa eles fazerem para lá. Porque é o nível de cada um. Mas a gente não faz.
O principal é isso. Verso 21. Etam bhukta sarga lokam vishalam shine punematya lokam vishanti evam traidharma manu prapana gata gatam kama kamalabhante. Eles regressam novamente ao mundo mortal quando seus méritos piedosos se esgotam, depois de ter desfrutado de imensos prazeres celestiais. Desse modo, aqueles que desejam prazeres sensuais e executam as atividades fruitivas descritas nos 3 Vedas recebem apenas repetidos nascimentos e mortes neste mundo material. Por esse motivo. Bhavanuvada. Gatan Agatan significa repetidos nascimentos e mortes. Prakrashika Vrit. Aqueles que desejam prazeres materiais, como descrito no verso anterior, e que são aversos a Bhagavan, caem novamente neste mundo terreno, após desfrutarem dos prazeres celestiais. Aí, ó, tem muita diferença aqui, tá vendo? Tem aqueles que fazem aquelas 3 adorações, mas não é averso a Deus. Esse tem muito mais chance de alguma vida futura se tornar devoto. Mas, pelo menos a maioria hoje em dia, ele é averso a Deus. Então aí é que está o problema. Esses caem de novo e até melhorar através de milhares e milhares de encarnações. Existe diferença, igual os Mayavadis têm diferença, aqueles que respeitam a forma de Krishna e aqueles que desrespeitam. Então tem uma grande diferença aí. Então tem aqueles que adoram o semideus, desejam prazeres materiais, que respeitam a forma de Deus, ou Deus, ou os que são aversos a Deus. Então tem grande diferença aqui. Ó. Esses são aversos a Deus, caem novamente após desfrutar os prazeres celestiais. Resultado é que eles terão que nascer repetidamente. Isso também é confirmado no Srimad Bhagavatam 3.32.2. Srimad Bhagavatam 3.32.2. Depositando a fé no caminho das entidades fruitivas. Não. Depositando a fé no caminho das atividades fruitivas e sendo aversos à natural religião da alma, que é a adoração ao Senhor Supremo, tais pessoas são iludidas pelos desejos materiais e executam vários tipos de yagya para adoração aos semideuses materiais e antepassados. Aí, ó, você vê, tem muita gente que entra aqui hoje em dia, a gente vê, ó, eles fazem atividades fruitivas, mas são aversos quando vê alguém adorando Deus. Fala, para que ficar adorando Deus? Há tanta gente sofrendo no mundo. Vai lá, faz alguma coisa para os pobres, por exemplo. Ou vai dar alimento para quem está com fome. Ou hospital para quem está doente. Então, as pessoas criticam aqueles que estão adorando Deus. Aí é onde mora o problema. E se ela faz aquilo e não critica, é uma coisa. Não é aversa àqueles que estão seguindo Bhakti, ou Vaishnavismo, ou Sanatana Dharma, religião da alma, amor por Deus, devoção a Deus, monoteísmo, tudo bem. Mas se elas são aversas àquilo, aí vem o grande problema. Elas se tornam ofensoras. Isso vai fazer elas o quê? Ficar rodando no ciclo de nascimento e morte. Então tem uma grande diferença aí entre mesma atividade, vai depender da mentalidade do indivíduo. Igual em Bhakti também. Em outro aspecto, mas em Bhakti também
cada um pode praticar bhakti. De acordo com a mentalidade, vai conseguir ou não. Então, a mentalidade é muito importante nessas coisas. Aqui está falando sobre de ação fruitiva. Tem uns que respeitam aqueles que estão adorando Deus de forma direta e que não estão fazendo karma para ninguém material nesse mundo. Tem outros que criticam, são aversos àquilo. Então, esse que aqui está falando, esses são aversos. Srimad Bhagavata 5.14.41. Dessa maneira, as entidades vivas alcançam os planetas celestiais ao se refugiarem na trepadeira das ações fruitivas. Então, eles obtêm um alívio temporário das misérias do inferno. Porém, quando seus créditos piedosos se esgotam, eles entram novamente no mundo de nascimento e morte. Srimad Bhagavata 11.10.26. Eles desfrutam de prazeres celestiais até acabarem seus créditos piedosos. Depois, eles relutantemente caem novamente, sendo impelidos pelo poder do tempo. Se eles forem aversos, mas não forem ofensivos, porque se for ofensivo, não vai nem para o planeta celestial. Tem que ir para o pior dos infernos. Tipo, criticar os santos, etc. Mas se for só averso à natureza, natural religião da alma e fazer atividades fruitivas piedosas, aí eles vão para os planetas celestiais. Aí desfrutam lá dos créditos piedosos que eles fizeram na Terra. E depois de desfrutar desse crédito, quando acabar, volta para a Terra para rodar de novo no ciclo de nascimento e morte. Esse é o caminho da ação fruitiva. Dúvida aí? Vamos ver só o Bhavanu, até o Bhavanu vara desse. Ananyas chintayanto mam je jana paryupasate tesham nitya bhyuktanam yogakhemam bahami aham. Mas aqueles que não possuem desejos materiais, que estão sempre me contemplando e que me adoram completamente com devoção exclusiva, eu me encarrego das suas necessidades e preservo o que eles já têm. Vanuvada. A felicidade dos meus devotos não é produto dos frutos do karma, senão que o deleite deles provém do fato de que estes frutos são otorgados por mim. Nitya Bhyuktanam Se refere àqueles que estão sempre unidos a mim. Eu concedo a felicidade aos sábios que, através de Bhakti, estão sempre unidos a mim. Já outros, que não estão conectados comigo, não são sábios. Nitya Bhyuktanam Também significa que eu otorgo o sucesso na yoga, meditação, etc., a aqueles que sempre desejam se conectarem comigo. Khemam Significa que mesmo se eles não esperam por isso, eu pessoalmente cuido deles e carrego seus fardos. Aqui, Shri Bhagavan não usou a palavra karomi, o que significa eu faço, mas usou a palavra vahami, que significa eu carrego.
Isso implica: eu pessoalmente carrego o fardo de manter seus corpos, justo como um chefe de família carrega o fardo de manter sua esposa, filhos e outros membros familiares, diferentemente de outros. O yoga, progresso, e o chama, manutenção deles, não são resultados do fruto de seus karmas. Qual é o propósito por trás de você? Para me chorar, que é sempre indiferente e autossatisfeito carregar seus fardos? Como é dito no Gopala, Tapani Upanishad, Nissa, visão leste 15. Bhakti significa serviço devocional a ele, no qual a pessoa abandona todos os tipos de designações, seja material ou transcendental, e absorve a mente apenas em Bhagavan. Isto é chamado de Naiskármia, liberação do karma e suas reações. Meus devotos exclusivos são Ishvama, Kama, sem interesses egoístas, e devido a essa natureza interessada, qualquer deleite que alguém devido a essa natureza interessada, qualquer deleite que desinteressada, qualquer deleite que alguém percebe neles é pessoalmente otorgado por mim. Apesar de eu ser completamente neutro, eu otorgo esta bem-aventurança aos meus bhaktas, porque sou afetuoso com eles e, portanto, sou chamado de Bhakta Vatsala, Vatsala, sempre afetuoso com meus devotos. É incorreto dizer que esses devotos não me amam tanto, pois eles me dão a responsabilidade de mantê-los e nutri-los. Eu voluntariamente aceito essa responsabilidade, até mesmo se eles não me dão essa responsabilidade por completo. Sou capaz de criar todos os universos meramente pelo meu simples desejo. Então, isto não é um fardo para mim. Além disso, justo como carregar o fardo de sustentar uma agradável esposa, é prazeroso para o homem, para mim também. É um grande prazer peraí, carregar volta lá. seus fardos. Além disso, justo como carregar o fardo de sustentar uma agradável esposa é prazeroso para o homem, Homem, para mim para também é um grande prazer carregar seus fardos, pois sou apegado aos meus devotos. meus devotos. Você vê, ó, Krishna está falando aqui, aqueles que não têm desejos materiais, estão sempre contemplando e adoram exclusivamente Ele, através de devoção exclusiva, ananyas, devoção exclusiva, ou seja, Shuddha Bhakti, ele mesmo se encarrega da manutenção deles. Ou seja, Krishna vai manter eles. Aí Gurudev vai dar um exemplo aqui de um Brahmana. Nós vamos ler na próxima. Como que é um exemplo prático de que se alguém se rende a Krishna, praticando, isso não é no estágio perfeito, não, é estágio de prática, de rendição, praticando só Bhakti exclusiva, o próprio Krishna vai manter essa pessoa. Ela não precisa preocupar a como que eu vou manter meu corpo. Não. O próprio Krishna, se precisar, ele vai carregar comida até a casa dessa pessoa. Ele fala nesse verso, isso é a mais pura verdade, como vai demonstrar aqui na vida de um Brahmana que viveu na Índia há algum tempo. E vários outros exemplos a gente tem disso. Então, se alguém não possui desejos materiais, esse alguém pode ficar preocupado. Ah, eu quero tal coisa. E possui desejo. Vai ter que adorar semideus, rodar no ciclo de nascimento e morte. Mas se alguém não possui desejo material e adora Krishna, ela não precisa preocupar com isso. Porque Krishna está falando que eu mesmo me encarrego. Então, o que é melhor? Adorar Krishna. Com devoção exclusiva. Ou seja, sem desvirtuar a mente para semideus, impessoal, luz, nada disso. Através de Bhakti, pelo caminho que foi ensinado pelos Vaishnava Acharyas, adorar Krishna.
processo de Bhakti Yoga, devoção, só, sem mistura de karma, jnana, yoga, nada. Se alguém faz isso, ele não vai ficar preocupado quem vai me sustentar. Porque Krishna está prometendo que ele mesmo vai se encarregar de tal pessoa. Esse é o caminho mais fácil, na verdade. Até para manter o corpo, esse é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil para tudo, na verdade. Aí da pessoa, a qualificação é essa: não desejar nada material e ser rendido exclusivamente a Bhakti Yoga e mais nada. Se alguém fizer isso, tudo facilita, até mesmo coisa material facilita. E se Krishna tirar, ele vai tirar para quê? Para aumentar a devoção só. Ou seja, para o bem maior. Então a pessoa vai ficar mais deleitante ainda. Então, de todo jeito, o melhor é Bhakti. No outro processo, pode ser que venha, pode ser que não venha. Se vier, vai ter que pegar o karma bom, para depois, quando acabar, voltar e cair no zero de novo, para depois fazer mais karma bom e ruim, para ter que voltar de novo. Ciclo, nascimento e morte. Então, isso é o caminho, os outros tipos de caminho. Por isso que no Vaishnavismo não é aconselhável nenhum outro caminho a não ser Bhakti Yoga. Esse motivo. Dúvida aí? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Jaya Guru Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gurudev, Gurudev. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Nitai Prabhupada. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Nitai Nitai Gora Gaura Gora Hari Hari Haribo, Hari Haribo, Hari Haribo, Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitai Gora Gaura Gora Hari Haribo, Hari Haribo, Hari Haribo, Hari Nitai Gaur Haribo. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitai Gora Gaura Hari Gora Hari Haribo, Bol. Haribo, Hari Haribo, Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sakya Shishna Sri Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Jai Guru Vahaja Ki Jai Jai Shri Jai. Prabhu Ki Jai Famous Jai Guru Krishna Jai. Chaitanya Nityananda Shri Radha Jai. Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai
Jai. Navadvip Dham ki jai. Shri Jai. Radharani ki jai. Jai. Shri Bhagavan Sri Krishna Chandra ki jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai. Shri Bhagavan Sinhadev ki jai. Bhakta Jai. Prahlad Maharaj ki jai. Jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Jai. Jai Shri Brajamandal ki jai. Jai. Shri todos nós devotos reunidos ki jai. Shri Jai. Bhagavan Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Haribo! É bom!